céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes, e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói um futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores, eu declaro aberta a 11ª sessão ordinária para o ano de 2025. Gostaria de saudar aos colegas vereadores, às colegas vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que estão no auditório assistindo a sessão, bem como os internautas que estão nos acompanhando pela internet. E de acordo com a solicitação do chefe da Emater, do município de Campina das Missões, o senhor Antônio Junco, através do ofício número 7 de 2025,
E em cumprimento ao regime interno da casa, eu convido mesmo para fazer o uso por até 10 minutos da tribuna popular, para explanar sobre o programa Terra Forte, conforme foi solicitado pelo chefe da Emater. Sendo que informa aos colegas que após a explanação nós iremos abrir um espaço para manifestações e eventuais questionamentos dos colegas vereadores. Então, nós imediatamente passamos a palavra ao senhor Antônio Junca. Boa noite, presidente Daltro. Boa noite, demais vereadores. É uma satisfação a gente poder estar aqui nesta Casa Legislativa e trazer essa informação importante para vocês e para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora. É um programa que o governo do Estado fez e que é importante nós divulgarmos bastante e as pessoas saibam a origem desse programa e para que ele serve. É um programa que o governo do Estado tem hoje, oriundo do dinheiro que ele não vai pagar a dívida para o governo federal, e ele optou em fazer um programa para o agricultor, objetivando primeiro a região que foi mais afetada que nós, mas o Rio Grande do Sul em todo, 495 municípios vão receber recurso. 5% das propriedades familiares cadastradas pelo IBGE. Tá? Então, de antemão, já digo que aqui em Campinas Missões vão ser 52 propriedades. Tá? É um limite que alguém colocou e a gente vai trabalhar por esses números, que é o que a gente tem que fazer. O programa que a gente está divulgando é chamado Operação Terra Forte. E o nome completo dele é Recuperação Socioprodutiva e Ambiental e Incremento da Resiliência Climática da Agricultura Familiar Gaúcha. Então, ele engloba a propriedade como um todo, ele não é só recuperação de solo, e isso é importante a gente frisar e dizer. Dizer que seria legal a gente poder olhar um PowerPoint que a gente tem, o presidente Zias nos acompanhou e viu que a gente colocou, mas dizer que no Rio Grande do Sul temos 293 mil estabelecimentos familiares em 5,4 milhões de hectares, né? Totalizando 716 mil pessoas ocupadas na agricultura familiar. E estas pessoas geram 20 bilhões do valor bruto de recurso para o Estado. Então, representa mais ou menos 37% da arrecadação do Estado que vem da agricultura familiar. Esses são os dados que a gente tem. Dizer que a agricultura familiar representa 95% do fumo em folha, 90% da mandioca, 83% do leite de vaca, né, que está nas propriedades da agricultura familiar, 79% das propriedades familiares são familiares que produzem aves, quase 70% a produção de suínos está na pequena propriedade familiar, fruticultura 60%, milho em grão ainda está quase 50% na propriedade familiar, feijão está em 50% e assim vai indo. Então, a importância dessa produção que a gente tem nessas propriedades familiares. A origem dessa proposta do governo do Estado de usar recurso para ajudar o agricultor tem de que, analisadas em 2024, 67 mil análises de solo, nós temos 53% abaixo de 2,5, que é o valor mais baixo da matéria orgânica. Então, as propriedades, as análises de solo estão dizendo que nossos solos estão pobres, elas estão muito baixos com matéria orgânica. Elas estão dizendo que tem 56% abaixo do valor baixo para pH. Então, o pH mínimo que a gente devia ter é 5,5. 56% das amostras que aparecem, que são feitas nos laboratórios, estão dizendo que é abaixo disso. Fósforo, nós temos 26% muito baixo e 23% baixo.
né? Então, também, as amostras dizem que nossos solos estão fracos em fósforo. Em potássio, está um pouquinho melhor. De 15%, 17% está entre baixo e médio. Pouco está abaixo de muito baixo, 5%. Então, o potássio está um pouquinho melhor e ele reflete normalmente as lavouras que não usam, as lavouras de milho, silagem, que são pobres em potássio, porque a gente exporta, leva embora. E as de soja acabam tendo potássio e isso reflete também nas análises, né? O programa prevê práticas conservacionistas que são importantes. Adequação da cobertura do solo, né? Uma prática conservacionista importante. Aportar material orgânico. Pensar no efeito carbono, baixa emissão de carbono na agricultura, então eles também está sendo pensado a gente trabalhar nisso aí. Também atingir algumas questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU preconiza, né? Então, mitigação de danos e perdas decorrentes de eventos extremos, capacitação e mobilização comunitária, ações estruturantes e assim por diante. Os objetivos principais desse programa, então, é promover a recuperação social, produtiva, ambiental e incrementar a resiliência climática nas propriedades rurais. Específicos mesmos, diz implementar planos individualizados de ações integradas, o PAI. Cada propriedade que vai ser selecionada vai ter um plano individual de ação integrada. Prestação de assistência técnica na implementação desses planos, que vai ser da Emater, em todas as propriedades. Realizar a difusão tecnológica das práticas implantadas nas propriedades. O governo diz que ele quer 15 mil unidades de referência técnica no Estado. São 15 mil propriedades que vão ser atingidas com esse recurso. Essas propriedades que vão receber o recurso, elas não somente vão fazer recuperação de solos, não somente vão fazer conservação de solo, nós vamos entrar na propriedade e vamos adequar a propriedade para outras coisas também. A parte social vai entrar forte também. E ele também não precisa gastar todo o recurso econômico. Uma parte ele pode fazer, precisa arrumar uma fossa séptica. Ótimo, vamos lá, isso faz parte do social. Podemos pensar até uma placa solar, é possível. Então, tem várias opções que ele pode trabalhar. E estruturar patrulhas agrícolas mecanizadas. Então, cada município vai ganhar um trator. Os 495 municípios vão ganhar um trator. Tá? Quem é o público-alvo? Agricultor familiar. Necessariamente ele tem que ter CAF ou DAP válida. Tá? E pecuarista familiar, que é aquele que não se enquadra direito nessas ordens, e ele pode ter a declaração de pecuarista familiar, que tem uma lei estadual específica orientando sobre isso aí. Então, as duas opções, agricultor familiar ou pecuarista familiar. Quais as etapas que estamos para vencer? Então, o primeiro é a divulgação, que está agora, né? A gente já fez 2 reuniões, então essa aqui seria a terceira que a gente está fazendo. A divulgação ampla em todo o estado, em todos os municípios, está sendo feito isso. E depois a inscrição. A inscrição vai ser aberta, estava previsto pelo dia 15, a gente está aguardando a questão acontecer. Provavelmente vai atrasar um pouquinho, mas ela vai ficar aberta o mês inteiro. Isso já está na regra o mês inteiro. Então, ninguém precisa afobar numa semana e achar que tem que fazer a inscrição. Toda a inscrição vai ser presencial no escritório da Emater. E vai ser feito uma enquete. Vai vir um formulário online, onde a gente abre, a pessoa na frente, o próprio titular tem que estar sentado, ele vai falar todas as respostas que vão ser solicitadas e, no final, vai ser impresso um formulário e ele vai assinar que aquilo lá é verdadeiro. Tá? Para fazer essa inscrição, ele precisa basicamente um documento de identificação e a CAF ou DAP válida.
Então, no final, então, é feita a assinatura e está feita a inscrição. Encerrar as inscrições, os escritórios vão pegar todas aquelas inscrições, as inscrições vão fazer relatório já, separando algumas coisas, e depois ela vai ir para o Conselho de Desenvolvimento Rural, nosso Conselho Municipal de Política Agrícola, que é a última palavra sobre quem vai ser os que vão receber ou não, com critérios pré-estabelecidos, que nós vamos chegar lá. O governo estipulou 3 fases, a primeira fase, a segunda e a terceira. Né? Para quê? Nós não temos perna de fazer 52 planos em um mês. Né? Nós estamos 2 extensionistas, em município só tem 1, então tem que dar esse prazo para a gente poder vencer essa etapa, de fazer, ir lá na propriedade, fazer a amostra de solo, olhar, ver, fazer o plano todo ele para montar. Então isso leva tempo, né? Então, para não ser todos eles, nós vamos ter 17 beneficiários na primeira etapa, 17 na segunda, 18 na terceira etapa. Vai ser assim o que funciona. Então, no estado do Rio Grande do Sul, 17 municípios vão ter menos de 5 beneficiários. 36 municípios vai ter entre 5 e 10. E 442 municípios vão ter acima de 10 beneficiários. Então, veja, tem municípios que tem quase nada de agricultura familiar. Esses dias vi a lista toda, tem um que tem um só. Vai ter que se contentar com um só. Agricultura familiar, então deve ter uns 20, 5% dá um. Então. Tá? O perfil do beneficiário que é para receber a necessidade de recuperação do solo na matriz produtiva. Então, necessidade de recuperação. Compromisso de adoção de práticas recomendadas pela assistência técnica. Ele vai assumir compromisso de fazer o que a técnica realmente preconiza. E potencial de difusão, atividades produtivas com representatividade, relevância socioeconômica local, ampliando o impacto e a replicabilidade das práticas. Quer dizer, a pessoa que vai recebê-la também vai deixar a porteira aberta para nós entrar, inclusive levar pessoas, fazer dia de campo, né, lavouras demonstrativas e assim por diante. Né? Então, não é só... todas as 52 vão ser tratadas dessa forma. Podem não ser todas selecionadas, mas todas vão ser tratadas dessa forma que no final sejam possíveis de fazer alguma atividade. Ele tem que ter abertura para incorporar novas técnicas, práticas conservacionistas e adequação dos sistemas produtivos. Então, esses dias alguém me perguntou, tá, mas é aquele que semeia para cima e para baixo? Essa não é prática conservacionista. Nós vamos ter que conversar bastante sobre isso aí, porque essa não está dentro da prática conservacionista. Né? Disposição de alocação de contrapartida. Por exemplo, análise de solo, ela vai ser anterior à liberação de recursos. Então, necessariamente, ele vai ter que pagar ela. Então, algumas coisas ele vai ter que entrar em contrapartida. Né? A maioria delas talvez não seja exatamente econômico, mas ele vai ter que dar contrapartida. Às vezes é máquina, às vezes é serviço e assim por diante. Então, disposição de servir como unidade de referência, que eu falei ainda, ele vai ser uma unidade de referência. Outro ponto importante, residir no imóvel com expectativa de continuidade na condução das atividades produtivas. Este é um item que eu acho bem fundamental na seleção, que eles já colocaram como regra, né? Que a propriedade não pode receber 30 mil e daqui a 2 anos alguém vende ela, porque agora que está bonita eu vou vender ela e ganhar dinheiro. Seu Antônio, já passamos do prazo, mas calma, fica tranquilo, o assunto está muito importante, tanto é que eu estou observando aqui, através do Facebook, a nossa audiência está grande, interesse é público, com certeza que sim. Mas, para concluir, nós vamos te dar mais 5 minutos e depois a gente vai fazer uns questionamentos também. Claro que, nas explanações do Antônio, a maioria dos questionamentos que seriam feitos
Já estão sendo respondidos, então, mais 5 minutos para concluir. E também agradecer a presença e cumprimentar aí a dona Tereza, nossa conhecida, assim como a Nádia também, que estão acompanhando, estão também imbuídas e envolvidas nesse programa. Então, 5 minutos, Antônio. Muito bem. É bastante coisa para falar, então vamos tentar. No processo de seleção, as vagas vão ser divididas. Cada atividade produtiva deve ser contemplada pelo menos uma vez. Por exemplo, se alguém tivesse avicultura e se inscrever como avicultor, ele devia ser contemplado, certo? Contanto que seja representado uma representatividade econômica mais ou menos. Não vai ter 20 galinhas e querer dizer que eu sou avicultor, né? Agora eu estou dentro. Não. Então o conselho vai ter que fazer isso. As distribuições das vagas devem ser conforme a importância socioeconômica de cada atividade. Excepcionalmente, atividades produtivas de baixa representativa podem ser colocadas. A seleção dos beneficiários devem ter algumas diretrizes. Tá? O que é uma diretriz? O conjunto de instruções estabelecidas para guiar uma tomada de decisão. Umas linhas se qual se trata, constrói ou orienta alguma coisa, norma, uma direção, um rumo. Então, quais são as diretrizes principais? Necessidade de recuperação de solo na sua matriz produtiva. Primeiro. Segundo, jovem protagonista na gestão da atividade produtiva. É o segundo item que deve ser levado. Terceiro, mulher protagonista na gestão da atividade produtiva. São os primeiros 3. Depois, família residente no imóvel. Não é, moro na vila, mas eu quero dinheiro lá. Família residente no imóvel, objeto do programa. Disposição de adoção de tecnologias, disposição de servir como unidade de referência, assim por diante. E distribuição territorial descentralizada. Então, não vai ser só na Paca Norte na 8 de maio. Tem que ter Ressaca, tem que ter 8 de maio, tem que ter Canal Torto, Seção F. A princípio, todas as comunidades devem ter algum beneficiário, até porque depois nós queremos difundir a tecnologia. Então, para não ter que deslocar dezenas de quilômetros, nós vamos ter ela perto, né? Então, isso tudo está sendo construído, né? A gente poderia também discorrer do que pode comprar e fazer, mas tem muitas coisas que o agricultor pode trabalhar, além de comprar calcário e adubo. Né? Dizer para vocês que ele vai receber depois um cartão cidadão que o governo do estado tem, e ele vai estar com dinheiro para gastar. E ele vai ter que gastar em lojas onde tem a maquininha do governo do Banrisul para poder, né, funcionar. Provavelmente é isso, imagino, né? Então, mas bem em cima daquilo que o plano integrado preconizou e foi trabalhado junto com a Emater para ele poder avançar. Nesse meio tempo, se prevê que os tratores entrem e a gente comece também a fazer as atividades que o trator vai ter que fazer. Vai fazer base larga, fazer terraço, fazer aquela outra parte que precisamos fazer em função disso, né? Então, assim que o trator também está, o município tem que fazer essa contrapartida, né, ajudando o agricultor a fazer. O cartão não poderá ser utilizado para aquisição de itens como combustível, manutenção e reparo de equipamentos, mão de obra, horas máquina, aquisição de equipamentos usados, aquisição de implementos agrícolas, aquisição de animais, despesas administrativas e burocráticas, qualquer item que não esteja previamente aprovado no plano de ação elaborado pela Emater. Análise de solo também não, porque ela tem que ser feita antes de liberação do recurso. Então, ela tem que ser paga. Tá? Então, cortando o resto, nós vamos ficar por aqui, né, presidente? Senão, eu vou ficar a noite inteira aqui. E aguardo para as perguntas, se tiver. Em primeiro lugar, Antônio, nós queremos agradecer a disposição da Emater de vir até a Câmara
e fazer esses esclarecimentos. Então, eu vou começar aqui os questionamentos. Aproximadamente, nós temos quantas propriedades, quantos agricultores hoje no nosso município? Aproximado. Em torno de, pelo IBGE, 1.100, 1.000, né? Isso também varia. A informação do IBGE é da última censo agropecuário, né? Então, vocês vejam bem, eu me negaria a fazer parte do Conselho de Política Agrícola, né? São 52 agricultores que vão ser beneficiados com R$30 mil cada um, a fundo perdido. Se eu fosse o agricultor, eu ia espernear, ia fazer qualquer coisa para me enquadrar. Mas, como o Antônio esclareceu, tem normas, tem regras, tem diretrizes a seguir. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu acho que não foi explanado sobre isso. Agricultor aposentado tem direito ou não? Não está na regra que não possa. Tá? Mas, digamos assim, se ele vai inscrever, se ele tem um jovem junto, ele já tem, digamos, sucessão, ele está mais à frente de outros que não têm. Mas não está na regra que não possa ser. Não posso dizer que isso não pode. Eu acompanhei o lançamento do plano, por isso que eu já tenho algumas informações que os colegas não têm. E eu acho que também é interessante salientar que o objetivo número 1 é a recuperação do solo, né, Antônio? Mas pode também ser investido em cerca, aves de postura e corte, né? E coelhos. Seria basicamente isso, Antônio? Assim, linhas tecnológicas do programa. Manejo conservacionista para recuperação e renovação de pastagens degradadas, que não é exatamente nosso problema, é mais para o sul do estado. Sistemas integrados de integração lavoura-pecuária, lavoura bovinocultura, essa aí também é um eixo. Sistema de plantio direto, então grãos ou hortaliças. Tem regiões que a hortaliça é importante e eles vão pegar esse recurso também. Florestas plantadas, sistemas irrigados, o sistema até permite pequenas irrigações, então podemos pensar nisso. E para outros sistemas de produção. Isto seria o produtivo, o segmento produtivo. Daí tem o segmento social, que prevê acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes. Quer dizer, a gente vai incentivar que as pessoas produzam o seu alimento, né? Não só comprar no mercado, nós queremos que eles também façam a sua parte. Acesso ao saneamento básico, eu falei antes. Então, se a propriedade lá tem uma dificuldade de saneamento básico, é possível usar esse dinheiro e corrigir aquilo lá, né? Falta caixa de água, é possível colocar caixa de água, comprar cano e essas coisas, tudo é possível. Conectividade rural, o cara ainda não tem a internet, é possível nós trabalhar essa questão, porque ele precisa também se conectar ao mundo. Na parte ambiental, nós podemos fazer manejo de resíduos animais, conservação e restauração de área de preservação permanente de nascentes e cursos d'água, né? Nós podemos trabalhar essa questão também, comprar mudas, cercar, tudo isso é possível também. E energias renováveis, então, que é possível também comprar alguma coisa, inclusive para a placa solar é possível. Está à disposição a palavra, os colegas vereadores que queiram fazer algum questionamento aí, fiquem à vontade. Uso da palavra. Boa noite a todos que nos estão assistindo, à mesa diretora, aos colegas, pessoal aqui que está na casa, Tereza, Nádia, os colaboradores, e dizer assim o quanto que é importante esse programa. Então, o governo estadual olhou de uma forma para a agricultura familiar, injetando recursos nas propriedades, inclusive nos municípios. Pelos cálculos ali que eu consegui fazer, passa de 1,5 milhão, que é um recurso que vem para o nosso município, que vai ser aplicado aqui, vai gerar em nosso município, além de aumentar a produção, pelo menos em 52 propriedades. Ele é um programa injusto, porque ele abre
ele não permite que todos tenham acesso. Talvez teria que se fazer uma luta por uma política pública que todos teriam esse acesso, talvez de uma forma diferente um pouco da retribuição do próprio agricultor, quando ele é beneficiado, mas enfim, não é essa a questão, mas dizer o quanto que é importante esse programa e que ele tenha continuidade. E dizer que a gente, como agricultora, e também como vereadora, a gente se coloca à disposição para estar contribuindo que esse processo corra o melhor possível. Obrigada. Continua a palavra à disposição. Ninguém mais querendo levantar questionamentos. Antônio, fique à vontade, então, para as considerações finais. Ok. Aquilo que a Marta falou, o secretário de Estado da Desenvolvimento Rural, ele disse e pede, todo mundo se inscreva. Todos se inscrevam. Não vou ser selecionado, mas se inscreva, diz ele. Eu quero levar para o governador uma lista que seja 3, 4, 5 vezes maior do que que eu tenho para dar para ele saber que na próxima eu preciso mais um programa desses. Essa é a ideia que se gera ali. Todo mundo é para se inscrever. Depois o sistema e vai ter que alguém selecionar, mas se inscreva, não faz mal, a Emater está para isso aí e todo mundo se inscrever. É claro, não vai ter para todos, não tem jeito, mas vamos escolher o melhor possível, depois vamos ter que conversar com o conselho para a gente achar o divisor. E obrigado pelo espaço, presidente e vereadores. A Emater agradece. Hoje a Emater está fazendo 44 anos no município de Campinas Missões, né? E a nível do estado nós estamos completando 70 anos esse ano. Que beleza, maravilha. A gente agradece a presença do Antônio, assim como da dona Tereza, da Nádia, enfim. E também parabeniza a Emater, né, pelo importante trabalho que tem feito em nossa região, em nosso estado do Rio Grande do Sul. E de acordo com eu abro agora o espaço para manifestações dos vereadores, para as considerações. Houve um pequeno lapso aí, mas coisas que acontecem, questão de protocolo. Então, agora solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 10ª sessão ordinária. 10ª sessão ordinária. Aos 23 dias do mês de junho do ano de 2025, realizou-se, com início às 19h22, no plenário Alfeu José Sebel, da Câmara Municipal de Vereadores de Campinas das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 10ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Daltro Luiz Bastos, secretariada pelo vereador Douglas Gabriel Pid, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, exceto do vereador Vanderlei Luiz Arno, conforme registro livre de presenças. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, que, estando conforme, foi aprovada por 7 votos. Em atenção à ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 33, de 6 de junho de 2025, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, IP Saúde, e a custear parcialmente os valores do plano de saúde. Projeto de lei número 34, de 5 de junho de 2025, altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 1.236, de 1994, que atine as taxas de licenciamento ambiental e de outras providências. Projeto de lei número 35, de 6 de junho de 2025, autoriza o município de Campinas das Missões a aderir ao Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA, com a ratificação do protocolo de intenções e de outras providências. As referidas matérias foram todas aprovadas por 7 votos,
registrando-se que ao projeto de lei número 33 foram apresentadas 6 emendas modificativas, as quais se apresentam descritas no parecer emitido pela comissão permanente que analisou o projeto, sendo que as referidas emendas foram todas aprovadas por 7 votos. Proposição de autoria do vereador Douglas Gabriel Pitt, protocolada sob o número 37 de 2025, que solicita o encaminhamento ao Executivo Municipal de Campina das Missões de anteprojeto de lei visando a implantação de programa local para a coleta de material destinado ao teste de anemia infecciosa equina, cuja exigência parte da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a participação de equídeos em eventos. A matéria foi aprovada por 7 votos, contabilizando o endosso das bancadas do PT, PL e MDB. Proposição sob protocolo número 38 de 2025, de autoria do vereador Márcio André Agnes, solicitando o envio de moção de congratulações às escolas municipais de ensino fundamental e imigrante Santa Teresa e São Luís pelo êxito na realização das festividades juninas e à Escola Municipal Santa Isabel pela organização do evento em curso. Esta matéria foi aprovada igualmente por 7 votos, contabilizando o endosso da bancada do PT e acrescida de um adendo proposto pelo vereador Luciano Machado para que seja encaminhada também moção de congratulações à Escola Estadual de Educação Básica João 23, cuja festa está prevista para ocorrer no dia 27 de julho próximo. Proposição sob protocolo número 39 de 2025, de autoria do vereador Daltro Luiz Bastos, que solicita ao Executivo a revisão da Lei Municipal número 1738, de 12 de dezembro de 2003, que institui a contribuição para custeio da iluminação pública no município, objetivando alterar a forma de cobrança atualmente realizada. A proposição foi aprovada por 7 votos, contando com o endosso da bancada do PT. E pedido de providências de autoria da vereadora Marta Pis Volkmer, protocolado sob número 40/2025, que solicita a intervenção do Executivo Municipal junto às empresas responsáveis pela instalação de cabos em postes de iluminação pública no perímetro urbano, visando a organização e manutenção da fiação, a qual foi aprovada igualmente por 7 votos. Outro sim, conforme disposto no artigo 153, parágrafo 1º do Regimento Interno, foi lido o parecer de admissibilidade do projeto de lei número 32, de 2025, o qual foi novamente encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural para a aplicação dos demais trâmites regimentais. Esgotada a pauta, às 20h23, o senhor presidente comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19h do dia 14 de julho vindouro, e encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 23 de junho de 2025. Vereador Douglas Gabriel Pitt, primeiro secretário, e vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Está em discussão a ata, cara. Palavra aos vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 8 votos. Prosseguindo, solicita ao secretário da mesa, vereador Douglas, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 11ª sessão ordinária, 14 de julho de 2025. Projeto de resolução, Poder Legislativo. Projeto de resolução número 02, de 9 de julho de 2025, dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Requerimentos. Proposição de iniciativa do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 11 de julho de 2025, assinado então pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente. Solicito ao secretário para que faça a leitura das correspondências recebidas, inclusive os projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Ofício circular número 40 de 2025,
oriundo do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando ciência sobre a decisão do Tribunal Pleno acerca do parecer coletivo número 07 de 2024 sobre questão de fixação de verba de representação e do teto remuneratório dos presidentes de todos os legislativos municipais. Ofício número 375 de 2025 da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando resposta ao pedido de informações no que atine a listagem de cargos em comissão, funções gratificadas e contratos emergenciais no Executivo Municipal. Ofício número 07 de 2025, oriundo da Emater de Campina das Missões, requerendo o uso da tribuna popular da presente sessão plenária da Câmara para explanar sobre o programa Terra Forte, destinado à recuperação socioprodutiva e ambiental, incremento da resiliência climática da agricultura familiar. E e-mail da FEMERGS, Federação dos Municípios, Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando aos vereadores e vereadoras a articulação perante os parlamentares no Congresso Federal, visando posicionamento contrário às PECs 32 de 2020 e 66 de 2023, bem como sobre demais pautas em evidência. Projeto de Lei número 36, de 9 de julho de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o artigo 32 da Lei Municipal, número 3.390, de 12 de novembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025 e as disposições da Lei Municipal número 2.526, de 16 de novembro de 2011, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, Rádio Comunitária Atitude FM, no valor de R$ 5.000, através de convênio. Artigo 2º. Os recursos deverão ser empregados na aquisição de equipamentos para a Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, Rádio Comunitária Atitude FM de Campina das Missões. Parágrafo único. A associação deverá prestar contas ao município da importância recebida na forma da legislação vigente até 30 dias após a vigência do convênio. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da seguinte dotação do orçamento vigente: Secretaria de Administração e Planejamento, Comércio e Serviços, Promoção Comercial, Desenvolvimento do Comércio, Incentivar o Comércio Local, Natureza da Despesa, Auxílios, valor R$ 5.000. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado então pelo Prefeito Carlos Juste. Encaminha esse projeto para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Está aberto o espaço para comentário das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, eu abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Com a permissão da palavra. Vereadora Marta. Dizer que a gente teve um momento importante antes dessa sessão, que foi a fala pela segunda vez do pessoal da administração e o médico Lucas do Hospital Campina, dizer o quanto foi importante essas informações até para nós ajudar a esclarecer a toda a população campinense. Mas também a gente quer trazer a notícia aqui, que foi pelo Partido dos Trabalhadores que conseguimos 200 mil para uma emenda do Elvino Bongás, deputado federal, para o custeio do hospital. Então a gente notou o quanto é importante esses recursos vindos
para a questão do custeio da nossa entidade hospitalar, que conforme os números apresentados, que normalmente as despesas são maiores que as receitas. Então, a gente traz essa notícia aqui dizendo da nossa felicidade pelo Partido dos Trabalhadores. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Vereadora Aline. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores, público da casa, funcionários, pessoal que está nos assistindo. Passando para convidar todos, toda a comunidade campinense, ouvintes, dizer que amanhã, dia 15, vai ter a segunda mostra dos saberes no CTG Fogo de Chão. Convidar todos, né, que venham prestigiar os trabalhos, as pesquisas, as maquetes, explanações dos alunos. Trabalharam um longo período ali para trazer toda essa questão, e amanhã eles estão ali durante o dia para apresentar ao público lá no CTG. Vai estar aberto das 8 horas da manhã às 11h45 e das 13 horas às 15h30. Convite, então, especial. Também, aproveitando o momento da fala, queria parabenizar também ao senador Mourão, né, que também trouxe, semana passada, né, 400 mil reais para a Campina das Missões, para investir ali na repaginação da Rua Uruguaiana com temática russa, né, que além de ser uma necessidade, que ali o calçamento está bem ruizinho, né, quem passa ali sabe, também trazer um pouco mais de qualidade de vida, atrair visitantes, né, é um projeto bem bacana ali, que também foi, ali teve uma ajudinha do Luiz Fernando Pires Cavalheiro, né, que ele é suplente de deputado estadual, e agradecer, então, ao senador Mourão e ao Luiz Felipe. Daí. Seria isso. Continua o espaço aberto. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes hoje, a Tere, a Nádia, Antônio, cumprimentar também colaboradores da casa, assim como também todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais, né? Aproveitando o embalo da Aline e gostaria de manifestar aqui o nosso agradecimento ao deputado Sanderson. Sanderson, que agora fazem 15 dias, numa sexta-feira, através aí dos assessores dele, do Roger e também do assessor Beltrame, passaram 500 mil reais destinados para ampliação da creche Leonel Brizola, ou Escola Leonel Brizola, assim como também no mesmo dia ele enviou uma emenda de 150 mil reais para o hospital. Então o deputado Sanderson, em um único dia, deixou duas importantes emendas. 500 mil reais para a Escola Leonel Brizola e mais 150 mil reais para o Hospital Campina. Sanderson, inclusive, deputado do PL, né, que nos representa muito bem, somos muito felizes em termos uma representação significativa igual a dele, junto à Câmara dos Deputados, e que tem sido, com toda certeza, um baita de um parceiro da comunidade campinense. Eu manifesto, através dessa casa, o nosso muito obrigado. É isso. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir. Cumprimentar o presidente da casa, os nobres edis, colegas vereadores e vereadoras. Cumprimentar também a Tereza Nádia, o Antônio, os colaboradores da casa, né? Aproveitando já para parabenizar a Emater pelos 44 anos, né? Quantos profissionais já passaram e fizeram um grande trabalho na Emater. Então, na pessoa hoje do Antônio Junga, eu quero cumprimentar, então, parabenizar a Emater, que faz 44 anos no município durante esse ano. A colega colocou bem também, o hospital vem já pela segunda vez aqui fazer esclarecimentos, né, sobre os trabalhos, as dificuldades, né, e realmente com os valores defasados com o Estado e a Federação, o hospital só consegue fechar as contas com emendas parlamentares, né? E ficamos felizes, né?
Também conseguimos 100 mil reais para o hospital e que no fim do ano vai fazer diferença, como as demais. Além disso aí, também 270 mil reais, que já vem, pode ser que venha ao encontro já desse programa, né? Programa Terra Forte, né? 270 mil reais nós decidimos, né, investir em equipamento agrícola. Provavelmente será comprado uma retroescavadeira para trabalhar nas propriedades rurais. E queremos também cumprimentar as diretorias da Associação Alvorada, Associação Oriental, que nos 2 últimos finais de semana tiveram suas festas dos associados, né, a confraternização entre os sócios, e que a exemplo das festas juninas, né, elas integram famílias. As famílias vão para se divertir. O Dalto também já deixa o seu chasque especial, né, nas festas do seu programa, né? E queremos cumprimentar as pessoas do Clemir Palinski e Vanderlei Malman pelas belas organizações das festas. Seria esta a minha colocação, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa e as pessoas também que nos assistem através do Facebook da Câmara. Parabenizar os pessoal da Emater, o Antônio, a Nádia, a Tereza e toda a Emater pela data comemorativa aqui em nosso município e também no estado. Dizer que as boas notícias, elas chegam, né? Como é bom que os colegas trazem as notícias de emendas parlamentares aqui nessa casa. Elas só vêm a somar junto ao Executivo, junto ao hospital, né? O colega Mário também mencionou antes. Só que também quero parabenizar o vereador Claudemar, a ex-administradora do hospital, a Salete Pérez, seu esposo Ricardo Munhoz, que eu acho, se não me falha a memória, também estiveram engajados nesse recurso do deputado Sanderson, né, que veio do 150 mil, que o colega recém acabou de falar. A gente acompanhou um pouco e a gente viu que eles estiverem junto nessa emenda aí. É importante, eles têm um vínculo muito grande. A gente sabe que o Ricardo e a Salete, eles têm um vínculo muito grande com o deputado Sanderson, e não é de agora, é de anos. Então, também, parabenizar então esse casal aí que também se preocupa com o nosso Hospital Campina. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Luciano. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, funcionários da casa, cumprimentar também o senhor Antônio, a Nádia, a Tereza, pessoal da Emater aí que está presente hoje nesta casa. Senhor presidente, hoje quero falar aqui, né, de esportes, falar um pouquinho sobre as atividades, né, do que vem acontecendo no esporte na nossa região e também no nosso município. Da Liga Noroeste, né, Liga Fronteira Noroeste Missões, a qual Campina das Missões está sendo representada por as equipes aqui do nosso município, então coordenada aí pelo funcionário Paulo. Nossas equipes estiveram em Roque Gonzales no último final de semana jogando, e para nós que gostamos do esporte, causando bastante emoção e nos trazendo bastante alegria também. Campina das Missões esteve participando, né, com quatro equipes então das semifinais, onde dessas 4 equipes, 3 delas passaram para a próxima fase, que é as finais que irão acontecer no próximo final de semana. A equipe sub-17, que classificou então para a final, a equipe veteranos, que se classificou nos pênaltis, e a equipe da categoria livre aí, que foi um jogo emocionante até últimos 10 segundos aí, onde conseguiu o gol do empate e também conseguiu a classificação para as finais. Mas, da mesma forma, também parabenizar a equipe feminina, que não conseguiu a sua classificação, mas com certeza representou muito bem nosso município. Eu falo de esportes e
dessas equipes, senhor presidente, dessa competição. Essa competição, inclusive, criada por mim, na época que trabalhei frente ao esporte em Campina das Missões, onde a gente uniu as equipes da região, né, para organizar esses tipos de campeonato, assim como também a Liga das Escolinhas. Isso vem a fomentar a preocupação através do esporte pelos acontecimentos, principalmente no nosso estado, nos últimos dias. Todos vocês são cientes do que aconteceu numa escola, e eu, como pessoa que trabalho com crianças diretamente, trago as notícias do esporte, porque é só através deles que a gente pode mudar muitas coisas através dos nossos jovens e através das nossas crianças. Sendo que através do objetivo do esporte, a gente pode mostrar para as crianças caminhos melhores que eles podem pegar, os caminhos que eles podem escolher. Então é isso que a gente tenta, através do esporte, mostrar. E dar um destaque especial aqui, presidente, também, nosso atleta aqui da escolinha do município, inclusive, né, que participa e foi campeã estadual há poucos dias atrás, por Roque Gonzalez, representando um outro município. O Pedro Arnold também foi campeão agora há poucos, nesse final de semana, representando também uma equipe de Roque Gonzalez. O Cauã Reque e o Pedro Susba, que foram campeões das escolas particulares lá em Porto Alegre, do Sergues, nesse último final de semana. E também nós temos o Silvinho, que é um exemplo, jogou há poucos dias atrás aqui. Para concluir, colega. Finalizando, então, presidente, lembrando também da Pietra, que consegui acompanhar, inclusive, um jogo dela nesse último final de semana. Será isso, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Permissão para fazer uso. Vereadora Marta. Eu quero lembrar que em julho, 25 de julho, a gente comemora o Dia do Agricultor, o colono motorista, como também se diz, mas eu prefiro dizer Dia do Agricultor. E dizer que é uma data importante e para puxar uma reflexão. Há pouco o Antônio disse que o Estado, 37% da economia é gerada pela agricultura familiar. E aqui no nosso município, com segurança, a gente pode dizer que 70% da economia é a nossa agricultura familiar. E eu queria puxar essa reflexão porque eu participei de uma audiência pública esses dias, sendo que esta é a economia gerada, mais de 70% ou 70% da riqueza do nosso município, e que o orçamento ele não chega a 5% para a agricultura. E a gente sabe que isso também não é diferente em relação ao Estado. Agora vem esse projeto que, na verdade, ele engloba algumas das propriedades, enquanto que a gente sabe que a agricultura familiar ela é uma empresa a céu aberto. Né, Vanderlei? Às vezes a gente chega a enterrar uma caminhoneta nova, a gente olha para o céu para ver se chove ou não chove, eu digo isso em valores de insumos e sementes, e no final, como já vem acontecendo nos últimos anos, as nossas colheitas não vêm cobrindo as despesas. Então a gente tem que puxar essa reflexão, sim, que a agricultura familiar ela merece uma atenção muito especial, não só a nível municipal, estadual e federal, são as 3 esferas, porque na verdade é o sustento, não, eu não diria só de uma economia, mas principalmente da questão da alimentação. Então, quando vem um projeto a nível de Estado que vem como esse, fomentando a nossa agricultura, é super importante, mas ele não contempla, eu já digo antes, porque ele não contempla as famílias que precisariam dessa ajuda. E a gente sabe que quando alguns são contemplados e outros não, e o que gera de revolta em algumas outras questões, o que aconteceu com o programa Troca-Troca de semente de milho, eu não sei qual é a política que o Estado está fazendo, mas eu não consigo concordar com isso, dizendo que algumas pessoas recebem, outras não recebem, quando todos têm o mesmo prejuízo, têm o mesmo investimento e esperam também colher da forma necessária. Obrigada. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Aline. Só para esclarecer para o público que está nos assistindo, na audiência que a Marta citou, claro, foi citado a porcentagem de todos os segmentos da prefeitura que são destinadas
os valores, né, ao longo do ano. Assim como a saúde é obrigação, se não me engano, 15%, a educação 25%, assim cada um ganha a sua fatia. Mas nessas porcentagens não está incluso as emendas que são recebidas. Então, isso ainda é por fora. E, claro, é feito todo um cálculo para cada um, né, para fechar a matemática no fim das contas, né. Mas só para trazer essa questão assim, que isso também é um impulso para nós, né. Então, saber o norte também para correr atrás. Então, se essa questão de equipamentos talvez seja um pouco menor, trazer verbas para esse setor também. Seria isso. Já passa a palavra ao vereador Luciano. Palavra, senhor presidente. Senhor presidente, só para concluir, então, essa parte do esporte que eu trago aqui, uma preocupação, na realidade que eu trouxe antes, falando, né, de atletas que já passaram, que hoje continuam jogando fora, em outras cidades, em outros municípios, mas que eu trago também aqui, é um pedido ao nosso município também, que organize algumas competições a mais também para as crianças, competições internas, como nós tínhamos o Campeonato da Garotada, por muitos anos funcionou. A gente tem aqui, né, a grande maioria de vocês, desportistas, que acompanharam, viram seus filhos, amigos, vizinhos jogar o Campeonato da Garotada. Que essas competições voltem e que estimule, porque hoje nós temos muitas competições em andamento, mas a gente não tem para as crianças. E a gente precisa não só aquele que é feito entre escolas, a gente precisa um pouco mais para envolver, para fazer com que essas crianças, como eu falei antes, percebam que tem caminho melhor que as drogas e a criminalidade. Então esse é o nosso objetivo, que é para isso que a gente tenta buscar essas parcerias, e a gente pede para que, né, também, né, a nossa administração consiga olhar com bons olhos através da Secretaria de Educação e criar mais competições nesse sentido aí. Seria isso, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, eu também quero fazer um registro especial, como a colega Marta falou. Esse mês, dia 25, nós iremos, a exemplo de todos os anos, comemorar, dia 25, o dia do colono e motorista. E eu digo para vocês que eu tenho uma frustração com relação a essa data. A primeira proposição que eu apresentei nessa casa foi para instituir feriado dia 25 de julho. Temos feriados aí que não tem nexo. Não fui atendido nem pelas administrações anteriores, nem pela atual. Eu não vejo motivo por isso. Alguém vai dizer, mas não seria melhor você buscar políticas agrícolas em relação aos agricultores? Eu faço isso diariamente. Mas com tanto feriado aí, que na minha avaliação não tem sentido, dia 25 de julho, feriado, seria uma data interessantíssima. E além do colono e motorista, dia 25 também é o dia da imigração alemã no Rio Grande do Sul, dia de São Tomé, dia também do padroeiro dos motoristas, que é o São Cristóvão. Enfim, são muitas datas comemorativas. E é justamente com relação ao agricultor, a um agricultor, que eu quero concluir a minha parte. Talvez eu passe um pouco dos 2 minutos, mas enfim, não ocupei o espaço anterior. E eu quero falar sobre aquela situação que todos vocês sabem, daquele fato lamentável que aconteceu na cidade do município de Santa Maria, onde um agricultor morreu trabalhando. Lamentável isso. E eu não estou aqui criticando nenhuma instituição de polícia militar, seja o que for, pelo contrário. Para quem me conhece sabe que eu defendo polícia, sempre defendi polícia. E quem não gosta de polícia desconfie do sujeito.
porque, como diz um lema deles, que a polícia é para servir e para proteger. Fato esse que não aconteceu naquela situação. Eram policiais totalmente despreparados. Existem outros meios de conter um agricultor alterado que foi impedido de trabalhar, lascando lenha eucalipto, que provavelmente ele mesmo plantou. Mas aonde eu quero chegar? Para começar, denúncia anônima era algo que não deveria existir, que normalmente acontece por um vizinho. O vizinho deve chegar no outro vizinho e perguntar em que eu posso te ajudar, aonde eu posso te auxiliar, não denunciá-lo. Outra situação é com relação às leis ambientais. Talvez os colegas vereadores e os internautas que estão nos assistindo nesse momento não saibam. Se você comprar uma motosserra em uma loja qualquer, seja ela onde for, não basta a nota fiscal. Você precisa fazer um cadastro, um registro no IBAMA. Não é verdade, Antônio, que está nos assistindo? Declarando que você vai usar aquela ferramenta para cortar lenha. Isso não existe. Isso é a mesma coisa que você chegar numa loja, comprar um engenho e dizer que você vai usar ele para moer cana. Ou comprar uma betorneira e dizer que vai usar numa obra, numa construção, ou para fazer artefatos de cimento. Ou será que alguém é tão ignorante que pensa que vai comprar uma motosserra, botar uma coleira nela e sair passear com ela na rua, atado por uma corda? Então, as leis e a denúncia anônima contribuíram muito para aqueles policiais, para que aqueles policiais cometessem essa crueldade com aquele agricultor. É a minha opinião. Como eu havia dito antes, tem muitos amigos policiais que fazem um excelente trabalho, aliás, a maioria. E eu sempre defendi e defendo a polícia. Mas aqui eu só vi uma pessoa defendendo aqueles policiais hoje, que foi o delegado, que foi legítima defesa. Eu não vi legítima defesa, para mim foi execução. Eu deixo espaço aberto, se caso alguém mais queira se manifestar, senão nós seguimos a sessão. Ninguém mais querendo se manifestar, passamos agora para a apreciação do projeto de resolução que consta na ordem do dia. Comissão de Constituição. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 29, de 9 de julho de 2025. Matérias. Projeto de resolução número 02 de 2025 dispõe sobre a concessão de uniformes de trabalho para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões. Parecer. Considerando que através da presente matéria, o Poder Legislativo busca autorizar e regulamentar a concessão de uniformes de trabalho para os servidores e vereadores da Câmara Municipal. Considerando que com esta resolução, a Câmara Municipal busca promover maior identidade institucional, organização e profissionalismo no ambiente de trabalho, além de facilitar a identificação dos agentes públicos. Considerando que o uso do uniforme é prática comum em diversos órgãos públicos e privados, como contribui significativamente para a valorização da imagem institucional e a padronização visual. Razões pelas quais essa comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 9 de julho de 2025, assinado pelo vereador Claudemar Houston, presidente, vereadora Marta Pis Volkmer, relatora, e vereador Luciano Machado, secretário. Está em discussão o projeto de resolução número 2, com a palavra os vereadores. Ninguém querendo se manifestar, coloque em votação o projeto de resolução número 2. Quem estiver a favor,
permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação do requerimento apresentado. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. O vereador que essa subscreve, da bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, requer, após manifestação favorável do plenário desta Casa, que seja enviada moção de congratulações à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural, ASCAR Emater RS, pelos 70 anos de serviços prestados em prol do desenvolvimento rural no estado do Rio Grande do Sul, bem como pelos 44 anos de atuação no município de Campina das Missões, promovendo o fortalecimento da agricultura familiar, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. Campina das Missões, 7 de julho de 2025, assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos. Justificativa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a presente proposição tem como finalidade reconhecer a importância histórica e social da ASCAR Emater RS, instituição que ao longo de 7 décadas vem transformando conhecimento técnico em desenvolvimento humano e social no meio rural gaúcho. Criada em 1955, a ASCAR, em parceria com a Emater, consolidou-se com referência na prestação de assistência técnica e extensão rural e social, estando presente em todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, com atuação pautada pela confiança, proximidade e compromisso com os agricultores. A instituição tem promovido o fortalecimento da produção sustentável, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias rurais. Em Campina das Missões, a Emater mantém atuação contínua há 44 anos, destacando-se pelo atendimento técnico, social e administrativo qualificado. A atual equipe, composta por profissionais de áreas econômica, social e administrativa, realizou no último ano mais de 5.000 atendimentos, contemplando 668 famílias de agricultores familiares. Números esses que evidenciam a dimensão e a importância do trabalho desenvolvido localmente. Nesse contexto, é mais do que justo e necessário que esta Casa Legislativa registre seu reconhecimento à dedicação dos extensionistas rurais, aos gestores e a todos os colaboradores que constroem diariamente esta trajetória de compromisso com o meio rural. Nesse momento, eu passo a presidência ao vereador Luciano e já imediatamente eu peço a palavra. Assumo a presidência e já põe em discussão a proposição. Com a palavra o vereador Daltro. Essa proposição de minha iniciativa é nada mais, nada menos do que fazer jus ao trabalho que a Emater faz em nosso estado e especialmente em nosso município. Eu me lembro muito bem, quando começou as atividades da Emater, aqui em Campina das Missões, existia pouca moto na época, mas era novidade as TT branca, andando nas lavouras dos agricultores por aí. Renatinho, Tereza tem quantos anos de Emater, Tereza? 35 anos de Emater, a Tereza. Então, nada mais justo, nós temos 44 anos de Emater em nosso município, parabenizar por tudo que já foi feito, está sendo feito e ainda será. Vocês vejam, o Antônio acabou de explanar aqui no início da sessão sobre um projeto que vai beneficiar 52 agricultores. Que bom que se fossem todos, mas infelizmente o projeto vem do Estado, ele deve ser cumprido conforme determina a lei. Então, eu quero parabenizar a Emater de Campina das Missões
aos seus funcionários, aos ex-funcionários, enfim, e a todas as pessoas que de uma ou de outra forma contribuíram e contribuíram muito com os agricultores do nosso município. Então, parabéns, Emater, pelo seu trabalho e continuem fazendo com que os nossos agricultores possam adquirir cada vez mais conhecimento para gerar mais renda e produzir mais, com certeza que sim. Seria isso, presidente. Segue com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Claudemar. Parabenizar o colega Adalto pela proposição importante. Parabenizar colaboradores da Emater pelo excelente serviço prestado. As pessoas realmente gostam muito do serviço de vocês. E também parabenizar a instituição Ascar Emater pelos seus 70 anos de existência. Que bela história está sendo construída aí. Parabéns a todos. E gostaria, em nome do PL, de pedir endosso da matéria. Endosso concedido. Segue com a palavra os vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas. Quero de imediato parabenizar o colega vereador Dalto por essa proposição e parabenizar também a Emater Ascar pelos seus 70 anos no estado. Em especial também quero parabenizar a todos os colaboradores aqui do nosso município de Campina das Missões, que sempre vem desempenhando um belo trabalho à frente da Emater. Parabenizar também a Emater pelos seus 44 anos de atuação aqui em nosso município. Também como saudar a todos os outros servidores também que já passaram pela Emater aqui em nosso município, que também deixaram seu legado. E pela importância da proposição, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero pedir o endosso da mesma. Endosso concedido. Segue a palavra à disposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei. Quero parabenizar o vereador Dalto pela proposição, parabenizar a Emater pelos 44 anos, aos funcionários, e pedir o endosso pelo partido do MDB. Endosso concedido. Segue a palavra à disposição. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora Marta. Também preciso dizer os parabéns à Emater, que tanto atua de uma forma muito exemplar em nosso município. Também dizer que ela é muito parceira do movimento sindical, da Casa Familiar Rural, e a gente reconhece essa importância desse trabalho feito. É muito justa essa moção de congratulações, é merecido também, e parabéns novamente. Segue a palavra à disposição. Bom, também preciso deixar a minha manifestação, pois foram muitos anos trabalhando junto, né, Antônio? Muitos jogos rurais sol a sol. Então, quero primeiro parabenizar a vereador Dalto, né, pela proposição, parabenizar a Emater Ascar, então, pelos 70 anos, 44 anos em nosso município. Hoje, vai 6 de junho, já passou, então, pelos 44 anos, 10 anos desses, pelo menos, tenho certeza que estive à frente, sempre ajudando nos Jogos Rurais Sol a Sol. Que eles voltem, né, Antônio? É importante voltar esses Jogos Rurais Sol a Sol, né? As comunidades do interior se mobilizavam bastante, então, parabenizar a Emater aí mais uma vez. Segue a palavra à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição. Aprovada por 8 votos. Nesse momento, devolvo a palavra à presidência para o vereador Dalto Luiz Bastos. Agradeço ao vereador Luciano e reassumo a presidência. E já esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de julho de 2025, às 19 horas. Está encerrada a sessão.